Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A madrugada caía pesada sobre a Mansão dos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo. O silêncio que envolvia aquela casa imensa não era o silêncio tranquilo de quem descansa, mas sim o tipo de silêncio carregado, denso, que parece sugar o ar e deixar tudo mais difícil de respirar. Marina conhecia bem aquele tipo de atmosfera. Ela havia aprendido nos últimos meses a ler os humores daquela casa como quem lê o céu, antes da tempestade. Naquela noite, ou melhor, naquela madrugada de quinta-feira, Marina acordou sobressaltada no pequeno quarto de empregada nos fundos da propriedade. Não foi um barulho que a despertou, mas sim uma sensação estranha, uma intuição que ela não saberia explicar. Vestiu o roupão gasto por cima da camisola simples e caminhou descalça pelos corredores frios da mansão, seus passos cautelosos, evitando fazer qualquer som. Ao passar pela sala principal, viu a silhueta de alguém sentado no sofá de couro italiano, envolto na penumbra. Era ele. Dr. Henrique Albuquerque, o dono da casa, ainda vestindo o terno amarrotado de mais um dia interminável no escritório de advocacia que herdara do pai. Ele segurava um copo de cristal, e Marina notou, mesmo na pouca luz que entrava pelas cortinas pesadas, que a garrafa de uísque ao lado estava pela metade. Marina hesitou. Deveria voltar? Fazer de conta que não viu nada? Mas algo na postura curvada daquele homem, algo na forma como ele segurava aquele copo, como se fosse a única coisa que o mantinha conectado ao mundo real, a fez parar. Henrique não percebeu sua presença, ou se percebeu, não demonstrou. Ele apenas continuou olhando para o vazio, para um ponto qualquer na parede onde costumava ficar o retrato da esposa. O retrato havia sido removido há 2 semanas, por ordem de Dona Beatriz, a mãe de Henrique, que insistia que ver aquela imagem todos os dias só piorava o estado do filho. Marina discordava silenciosamente. Tirar o retrato não apagava a ausência, apenas a tornava mais evidente, mais dolorosa, como uma ferida que não cicatriza porque ninguém tem coragem de olhar para ela. Foi então que aconteceu. Henrique se levantou de forma abrupta, cambaleando ligeiramente, e ao fazer isso derrubou o copo de cristal. O som do vidro, se estilhaçando no piso de mármore, ecoou pela casa inteira como um grito. Marina se encolheu, mas não saiu do lugar. Viu Henrique olhar para os cacos espalhados com uma expressão de desespero que ia muito além da simples perda de um objeto. Era como se aquele copo quebrado representasse tudo o que ele não conseguia mais manter inteiro. Do andar de cima, ouviu-se uma voz trêmula e sonolenta. Era Dona Beatriz, murmurando o nome da nora falecida, confundindo o presente com o passado, em meio à desorientação do sono interrompido. Marina ouviu os passos arrastados da senhora, descendo as escadas, e se apressou em buscar uma vassoura e uma pá, querendo limpar a bagunça antes que a situação piorasse. Mas Henrique não esperou. Ele se ajoelhou no chão e começou a recolher os cacos com as próprias mãos, os dedos trêmulos, cortando-se nos pedaços afiados de cristal. Marina viu o sangue começar a escorrer e, sem pensar 2 vezes, correu até ele. Seu Henrique, não faça isso. Por favor, deixe que eu cuido. A voz dela saiu mais firme do que pretendia, quase uma ordem. Henrique levantou os olhos para ela e Marina viu naquele olhar algo que a fez recuar por dentro. Não era raiva. Era dor pura, não filtrada, exposta de uma forma que a deixou sem saber o que dizer. Ele soltou os cacos, as mãos ensanguentadas tremendo, e se levantou de forma desajeitada. Marina se ajoelhou e começou a recolher os pedaços de vidro com cuidado, colocando-os na pá pequena que trouxera. Dona Beatriz chegou à sala naquele momento, envolta em um robe de seda cor de vinho, os cabelos grisalhos despenteados, o rosto marcado por rugas que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia. Henrique, o que foi isso? Que barulho foi? Esse? Nada, mãe, só um copo. Volte para o quarto. A voz dele estava rouca, cansada, distante. Beatriz olhou para o filho, depois para Marina ajoelhada no chão e compreendeu tudo sem precisar de palavras. Ela suspirou fundo,
uma inspiração que carregava meses de preocupação acumulada, e balançou a cabeça. Você não pode continuar assim, meu filho. Ele não respondeu, apenas virou as costas e subiu as escadas, deixando um rastro de pequenas gotas de sangue no caminho. Marina terminou de limpar os cacos em silêncio, enquanto Beatriz permanecia ali parada, como uma estátua de cansaço e tristeza. Marina, querida, obrigada. Você sempre está aqui quando precisamos. A funcionária apenas assentiu, sem saber o que dizer. Não era gratidão que ela queria, era sobrevivência. Aquele emprego era tudo o que ela tinha para sustentar a filha pequena, Júlia, de apenas 5 anos, que ficava com a vizinha Dona Cida durante os dias em que Marina trabalhava na mansão. Cada real que ela ganhava ali era fundamental. E, ultimamente, com os atrasos nos pagamentos, a situação estava ficando cada vez mais difícil. Dona Beatriz subiu as escadas devagar, segurando-se no corrimão com força, como se cada degrau exigisse um esforço que ela mal conseguia reunir. Marina voltou para o quartinho nos fundos, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto rachado, pensando na vida estranha que levava. Durante o dia, limpava uma casa cheia de luxo e vazia de alegria. Durante a noite, voltava para o barraco apertado onde dividia o espaço com a filha e os sonhos cada vez mais distantes de uma vida melhor. Às 6 da manhã, Marina já estava de pé, preparando o café da manhã na cozinha espaçosa da mansão. A luz do dia começava a entrar pelas janelas amplas, mas a casa continuava sombria. Ela preparou o café forte do jeito que Dona Beatriz gostava, cortou frutas frescas, torrou pães, colocou a geleia de morango importada que nunca faltava na despensa. Cada gesto era automático, ensaiado por meses de rotina. Às 7 em ponto, Dona Beatriz desceu para o café já arrumada com um vestido de tecido caro, os cabelos presos em um coque impecável, a maquiagem discreta escondendo as olheiras profundas. Ela se sentou à mesa grande da sala de jantar, onde costumavam se reunir quando a família ainda era completa. Agora aquela mesa enorme parecia um deserto de solidão. Marina, onde... Está Henrique? Ainda não desceu, Dona Beatriz. E a pequena Laura, ela acordou? Ainda não ouvi nenhum barulho do quarto dela. Beatriz suspirou e começou a tomar o café em silêncio. Marina permaneceu ali perto, de pé, esperando ordens como sempre fazia. Mas Beatriz não deu nenhuma ordem. Apenas ficou olhando para o café, perdida em pensamentos que Marina não ousava imaginar. Foi quando ouviram o choro. Um choro agudo, desesperado, que vinha do quarto no segundo andar. A bebê Laura, de apenas 8 meses, estava acordando, e com ela acordava também toda a angústia daquela casa. Beatriz se levantou, de forma abrupta, mas antes que pudesse dar um passo, Henrique apareceu no topo da escada. Ele estava de calça de pijama e camiseta, os cabelos despenteados, os olhos vermelhos de insônia ou de choro. Marina não saberia dizer. Ele olhou para a porta do quarto da filha, hesitou, e então desceu as escadas sem se aproximar do cômodo. Henrique, a Laura está chorando. Eu sei, mãe. Você não vai até ela? Ele parou no meio das escadas, as mãos agarrando o corrimão com força. Marina viu os nós dos dedos ficarem brancos de tanta pressão. Henrique abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Ele apenas balançou a cabeça e continuou descendo. Marina viu Beatriz fechar os olhos, tentando controlar a frustração. A senhora subiu as escadas com dificuldade, cada degrau um esforço visível, e entrou no quarto da neta. O choro diminuiu um pouco, mas não parou completamente. Marina sabia que Beatriz tentava ajudar, mas a bebê sentia falta de algo que ninguém naquela casa conseguia dar. Faltava a mãe, faltava Camila. Henrique entrou na sala de jantar, sentou-se à mesa e ficou olhando para o prato vazio à sua frente. Marina serviu café, colocou torradas, geleia, frutas. Ele não tocou em nada. Apenas ficou ali, imóvel como uma estátua de um homem que desistiu de viver. Marina voltou para a cozinha e começou a lavar a louça, mas mantinha os ouvidos atentos aos sons da casa. Ouviu Beatriz descendo as escadas com a bebê no colo. Laura ainda choramingava, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas. Beatriz tentava embalar, fazer sons suaves,
Mas a pequena não se acalmava. Henrique, pegue sua filha. Ela precisa de você. Ele olhou para a mãe, depois para a bebê, e Marina viu o pânico cruzar seu rosto. Era como se ele tivesse medo da própria filha. Medo de tocá-la, de segurá-la, de falhar com ela da mesma forma que achava que havia falhado com Camila. Mãe, eu não sei, eu não consigo... Você precisa tentar, Henrique. Essa menina perdeu a mãe. Ela não pode perder o pai também. As palavras de Beatriz caíram como pedras pesadas no silêncio da sala. Henrique se levantou abruptamente, derrubando a cadeira no processo, e saiu da sala sem olhar para trás. A porta da frente bateu com força. Ele havia saído. Beatriz ficou ali parada, segurando a neta que chorava cada vez mais alto, e Marina viu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto da senhora. Sem pensar, Marina se aproximou. Dona Beatriz, deixe que eu seguro ela um pouquinho. A senhora precisa descansar. Beatriz olhou para Marina com uma gratidão cansada e entregou a bebê nos braços da funcionária. Marina sentiu o peso pequenino da criança e começou a embalar suavemente, cantarolando uma melodia que costumava cantar para Júlia quando ela era bebê. Surpreendentemente, Laura começou a se acalmar. Os soluços diminuíram. Os olhinhos vermelhos começaram a piscar com sono. Beatriz observava a cena com uma mistura de alívio e tristeza. Você tem jeito com crianças, Marina. Sempre teve. Marina não respondeu. Apenas continuou embalando a bebê, sentindo o coraçãozinho acelerado começar a desacelerar contra seu peito. Ela pensou em Júlia, em como era difícil deixar a filha todos os dias para vir cuidar de outra criança. Mas a vida era assim, cheia de ironias dolorosas. Quando Laura finalmente dormiu, Marina a levou de volta ao berço com cuidado. O quarto da bebê era um mundo de delicadeza e luxo. Papel de parede com desenhos de passarinhos, móveis de madeira clara e cara, cortinas de tecido macio, brinquedos importados espalhados por todos os cantos. Tudo o que o dinheiro podia comprar. Tudo, menos a presença da mãe. Marina voltou para a cozinha e continuou seus afazeres. Lavar, secar, guardar, limpar, organizar. A rotina era implacável. Ao meio-dia, Dona Beatriz pediu que ela arrumasse o quarto que pertencera a Camila. Era uma tarefa que Marina vinha evitando há semanas, sempre encontrando uma desculpa, sempre esperando que alguém da família tomasse a iniciativa. Mas agora não havia mais como adiar. Ela subiu as escadas e abriu a porta do quarto. O ar parado a recebeu como um fantasma silencioso. Tudo estava exatamente como Camila havia deixado. Roupas penduradas no closet imenso, sapatos alinhados, livros na mesinha de cabeceira, um copo de água pela metade ao lado da cama. Era como se ela tivesse saído para uma viagem e fosse voltar a qualquer momento. Marina começou a trabalhar em silêncio, organizando as roupas em caixas, dobrando com cuidado cada peça. Vestidos de festa, blusas casuais, calças elegantes. Cada item contava uma história. Marina se pegou imaginando quem havia sido aquela mulher. Camila sempre foi educada com ela, mas distante. Cordial, mas hierárquica. Mesmo assim, Marina sentia que havia algo de genuíno nela. Algo que a tornava diferente das outras madames para quem Marina já havia trabalhado. Ao abrir uma das gavetas da cômoda, Marina encontrou um diário. Um caderno de capa dura, cor de rosa claro, com uma fita de cetim marcando uma página. Ela sabia que não deveria ler. Sabia que aquilo era privado, íntimo, sagrado. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela abriu na página marcada e leu as últimas palavras escritas por Camila. Tenho medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de falhar com minha filha, da mesma forma que minha mãe falhou comigo. Henrique está tão distante ultimamente, tão preso no trabalho, tão ausente. Sinto que estou criando Laura sozinha. E se eu não conseguir? E se eu não for forte o suficiente? Marina fechou o diário rapidamente, o coração apertado. Camila tinha medo. A mulher que parecia ter tudo, que vivia naquela mansão cercada de luxo e privilégios, tinha medo de não ser boa o suficiente. Era tão humano, tão vulnerável, tão parecido com os medos que Marina também carregava.
Ela guardou o diário de volta na gaveta e continuou organizando o quarto, mas agora com um nó na garganta. Quando terminou, já era final da tarde. Beatriz apareceu na porta e olhou para as caixas empilhadas. Obrigada, Marina. Sei que não foi fácil. Dona Beatriz, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora acha que o doutor Henrique vai ficar bem? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o quarto vazio da nora. Eu não sei, Marina. Eu realmente não sei. Ele amava muito a Camila. E quando ela se foi como se uma parte dele tivesse ido junto. Ele não consegue nem olhar para a própria filha sem sentir dor. E isso está destruindo ele, está destruindo todos nós. Marina assentiu sem saber o que dizer. Beatriz saiu do quarto e Marina a seguiu fechando a porta com cuidado. Desceram juntas as escadas e quando chegaram à sala, viram Henrique entrando pela porta da frente. Ele estava com a mesma roupa de manhã, mas parecia ainda mais descuidado, mais perdido. Ele passou direto por elas sem dizer uma palavra e subiu para o escritório no segundo andar, trancando-se lá dentro. Beatriz suspirou fundo. Marina, você pode ficar um pouco mais hoje? Só até eu colocar a Laura para dormir. Preciso de ajuda. Marina pensou em Júlia, que estava com Dona Cida. Pensou que já havia combinado de buscá-la às 7. Mas olhou para Beatriz, para o cansaço estampado no rosto daquela mulher que tentava manter tudo em ordem sozinha, e assentiu. Claro, Dona Beatriz. Eu fico. As horas passaram devagar. Marina ajudou a dar banho em Laura, a preparar a mamadeira, a trocar as fraldas. A bebê estava mais tranquila agora, mas ainda havia uma tristeza nos olhinhos dela que partia o coração. Era como se ela sentisse a ausência da mãe, mesmo sendo tão pequena. Quando Laura finalmente dormiu no berço, já passava das 9 da noite. Marina estava exausta, mas não reclamou. Beatriz lhe agradeceu com um cansaço sincero e disse que ela poderia ir embora. Marina pegou sua bolsa velha, onde guardava uma muda de roupa da Júlia que sempre carregava consigo, e se dirigiu à porta. Foi quando ouviu o grito. Um grito abafado, mas desesperado, vindo do escritório de Henrique. Marina parou, o coração acelerado. Beatriz também ouviu e subiu as escadas correndo com a agilidade que a adrenalina do medo pode dar. Marina a seguiu. Beatriz bateu na porta do escritório. Henrique? Henrique, o que foi? Abre a porta. Nada. Silêncio. Beatriz tentou abrir, mas estava trancada. Marina viu o pânico no rosto da senhora e, sem pensar, correu até a cozinha, pegou a chave reserva que ficava pendurada em um pequeno quadro de chaves e voltou correndo. Beatriz abriu a porta com as mãos trêmulas. A cena que encontraram as deixou paralisadas. Henrique estava sentado no chão, entre papéis espalhados e garrafas vazias, segurando uma foto de Camila e chorando de forma convulsiva, desesperada. Era um choro de quem não aguenta mais carregar o peso sozinho. Beatriz correu até o filho e se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o com força. Marina ficou parada na porta, sem saber se deveria ficar ou sair. Mas algo a manteve ali. Talvez fosse a humanidade daquela cena. Talvez fosse a consciência de que, naquele momento, aquelas pessoas não eram patrões. Eram apenas pessoas quebradas, tentando sobreviver à dor. Henrique levantou os olhos e viu Marina parada ali. E pela primeira vez em meses, seus olhares se cruzaram de verdade. Não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que entendiam, cada uma à sua maneira, o que era carregar um peso grande demais para os próprios ombros. Marina não disse nada, apenas assentiu de leve, como quem diz que entende, que está ali, que não vai julgar. E naquele pequeno gesto algo mudou, algo invisível, mas real, como uma rachadura em uma parede que parecia inteira, mas que estava prestes a desmoronar de qualquer jeito. Beatriz ajudou Henrique a se levantar e o levou para o quarto. Marina desceu as escadas, pegou a bolsa e saiu pela porta da frente, caminhando pela rua escura em direção ao ponto de ônibus. A noite estava fria, o vento cortante, mas ela mal sentia. Sua cabeça estava cheia de pensamentos confusos, de imagens daquele homem quebrado, daquela bebê sem mãe,
daquela família desmoronando. Quando chegou ao barraco onde morava com Júlia, a menina estava dormindo no colchão fino no chão. Dona Cida cochilava sentada na cadeira de plástico ao lado. Marina agradeceu baixinho, pagou os R$ 20 do dia e a vizinha foi embora. Ela se deitou ao lado da filha, sentindo o cheiro de shampoo barato no cabelo dela, e abraçou a menina com força. Júlia se mexeu um pouco e murmurou sonolenta: "Mamãe, você demorou." "Desculpa, meu amor. O trabalho foi longo hoje. Tá tudo bem, mãe?" Marina pensou na pergunta. Pensou na mansão, no choro de Henrique, no olhar vazio de Beatriz, no rostinho triste da bebê Laura. Pensou em tudo o que ela havia testemunhado naquele dia e em todos os dias anteriores. "Tá tudo bem, filha. Dorme agora." Mas Marina sabia que nada estava bem. Nem naquela mansão, nem naquele barraco. O mundo inteiro parecia estar desmoronando, cada um à sua maneira. E ela, no meio de tudo isso, tentava se manter de pé. Não por ela, mas pela menina que dormia em seus braços, pela promessa silenciosa que havia feito de dar a Júlia uma vida melhor. Mesmo que, para isso, tivesse que limpar a dor dos outros todos os dias. Mesmo que para isso tivesse que ser invisível. Mesmo que para isso tivesse que engolir a própria tristeza e continuar em frente, porque parar não era uma opção. Marina fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono custou a vir. E quando finalmente chegou, veio cheio de sonhos confusos, onde mansões e barracos se misturavam, onde bebês choravam e homens se quebravam, onde tudo era nebuloso e incerto. Porque a vida, Marina estava aprendendo, raramente era clara, raramente era justa, e quase nunca oferecia respostas fáceis para perguntas difíceis. Os dias seguintes na mansão dos Albuquerque transcorreram como uma dança silenciosa entre o desespero e a rotina forçada. Marina chegava sempre às 6 da manhã, entrava pela porta dos fundos e começava seus afazeres antes mesmo do sol nascer completamente. Henrique evitava a casa o máximo possível, saindo cedo para o escritório e voltando tarde, quando todos já estavam dormindo. Beatriz tentava manter as aparências, mas o cansaço estava vencendo a batalha contra sua força de vontade. E a pequena Laura chorava cada vez mais, como se o vazio da casa penetrasse até seu pequeno coração. Marina observava tudo em silêncio, fazendo seu trabalho com a eficiência de quem aprendeu a ser invisível. Mas algo havia mudado dentro dela, desde aquela noite em que viu Henrique quebrado no chão do escritório. Ela não conseguia mais olhar para aquela família apenas como patrões. Havia uma humanidade ali que a tocava de forma incômoda, que a fazia pensar em coisas que não deveria pensar. Numa manhã de sexta-feira, Marina estava limpando a sala, quando ouviu a campainha tocar. Estranhou, pois raramente havia visitas. Abriu a porta e se deparou com uma mulher elegante de cabelos loiros perfeitamente escovados, vestindo um conjunto de alfaiataria bege que devia custar mais do que Marina ganhava em 6 meses. A mulher tinha um sorriso profissional no rosto, mas os olhos eram frios, calculistas. "Bom dia. A dona Beatriz está?" "Está sim. Quem devo anunciar?" "Luciana Ferreira. Sou amiga da família." Marina a conduziu até a sala e foi chamar Beatriz, que desceu com a expressão de quem não estava esperando visitas, e muito menos as desejava. Mas, ao ver Luciana, seu rosto se fechou ainda mais. "Luciana, que surpresa." "Beatriz, querida, vim ver como vocês estão. Faz tempo que não nos falamos." As duas mulheres se cumprimentaram com beijos no ar, aquele tipo de afeto falso que Marina já havia visto tantas vezes entre pessoas da elite. Beatriz pediu que Marina servisse café e ela obedeceu, preparando a bandeja com as xícaras de porcelana fina e os biscoitos importados que ficavam guardados para ocasiões especiais. Enquanto servia, Marina manteve os ouvidos atentos à conversa que se desenrolava na sala. Luciana falava em tom baixo, mas havia uma insistência perigosa em sua voz. "Beatriz, você sabe que sempre fui amiga de Camila, e sei o quanto Henrique está sofrendo. Mas a vida continua, não é verdade? Ele precisa seguir em frente. Por ele, pela Laura, por todos vocês.
Beatriz bebeu um gole de café antes de responder, medindo cada palavra. Henrique vai se recuperar no tempo dele, Luciana. Não há pressa. Mas, Beatriz, faz quase um ano. E ele se fecha cada vez mais. Talvez precise de alguém, uma companhia, alguém que entenda a posição dele, que possa ajudá-lo a voltar a viver. Marina viu o olhar de Beatriz se endurecer. Se você está insinuando o que eu acho que está, Luciana, pode ir esquecendo. Henrique não está pronto para nada disso. E mesmo que estivesse, não seria da sua conta. Luciana sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro, Beatriz, eu só estava tentando ajudar. Mas, enfim, vim aqui também para falar sobre o jantar beneficente do mês que vem. Conto com a presença de vocês. Seria importante para a imagem da família, você entende? Marina se retirou discretamente, mas continuou ouvindo a conversa enquanto lavava a louça na cozinha. Luciana ficou mais meia hora, falando sobre eventos sociais, sobre negócios, sobre pessoas que Marina nem conhecia, mas o tom subjacente de toda aquela conversa era claro. Luciana estava de olho em Henrique, e Beatriz sabia disso. Quando a visita finalmente foi embora, Beatriz voltou para a sala com um suspiro pesado. Marina apareceu para recolher as xícaras e viu a senhora sentar-se no sofá com uma expressão exausta. Marina, você ouviu a conversa? Marina hesitou, mas assentiu. Beatriz deu um sorriso cansado. Aquela mulher é como um abutre. Mal Camila se foi e ela já está de olho em Henrique. Ela sempre foi apaixonada por ele, sabe? Desde antes dele casar. Nunca aceitou quando ele escolheu Camila. A senhora acha que ela vai insistir? Tenho certeza, Luciana é persistente. E o pior é que ela tem influência. A família dela tem negócios com a nossa. Não posso simplesmente mandá-la embora. Marina não sabia o que dizer. Apenas recolheu as xícaras e voltou para a cozinha, mas a conversa ficou martelando em sua cabeça. Havia algo de predatório naquela mulher, algo que a incomodava profundamente. À tarde, Beatriz pediu que Marina fosse buscar alguns documentos no escritório de Henrique. Era uma tarefa simples, mas ao entrar naquela sala, Marina sentiu o peso da presença dele. A mesa estava coberta de papéis, contratos, processos judiciais. Havia copos vazios espalhados, evidências das noites que ele passava ali, bebendo sozinho, tentando esquecer. Marina encontrou os documentos que Beatriz havia pedido, mas ao se virar para sair, seu olhar foi atraído por uma foto emoldurada na estante. Era Henrique e Camila no dia do casamento. Eles estavam radiantes, abraçados, sorrindo para a câmera com aquele tipo de felicidade que parece impossível de ser destruída. Mas havia sido. A vida tinha uma forma cruel de destruir até as felicidades mais sólidas. Marina se pegou olhando para Henrique na foto. Ele era mais jovem, mais leve, mais vivo, tão diferente do homem quebrado que ela via todos os dias. Ela se perguntou o que teria acontecido para transformar aquele homem sorridente em um fantasma de si mesmo. Marina? Ela se virou assustada. Henrique estava parado na porta do escritório, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Marina sentiu o rosto esquentar de vergonha por ter sido pega olhando suas coisas. Desculpe, doutor Henrique. Dona Beatriz pediu que eu buscasse uns documentos. Já estou indo. Ela tentou passar por ele, mas Henrique não saiu da frente da porta. Ele olhou para a foto que Marina estava observando e algo em seu rosto se quebrou novamente. Você a conheceu? Marina parou, confusa. A senhora Camila? Sim, trabalhei aqui nos últimos meses antes de ela partir. Henrique assentiu devagar, ainda olhando para a foto. Ela era especial, sabe? Diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Ela se importava com as pessoas, de verdade, não fingia. Ela conversava com você? Marina se lembrou das poucas vezes em que Camila havia parado para perguntar sobre sua filha, para elogiar seu trabalho, para simplesmente ser gentil de uma forma que não era obrigatória. Sim, ela sempre foi muito educada comigo. Henrique riu, mas foi um riso amargo, sem alegria. Educada. Essa palavra não faz justiça a ela. Ela era bondade pura, Marina. E eu não soube valorizar.
Estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre achando que tínhamos todo o tempo do mundo. E agora, ele não terminou a frase. Apenas ficou ali parado, olhando para a foto como se pudesse trazê-la de volta só com a força do olhar. Marina sentiu uma vontade estranha de confortar aquele homem, de dizer que não era culpa dele, que a vida às vezes simplesmente acontece de formas que não podemos controlar. Mas ela não disse nada, porque não era seu lugar, porque ela era apenas a funcionária. Desculpe incomodar, Dr. Henrique. Vou levar os documentos para a Dona Beatriz. Desta vez, ele saiu da frente da porta e a deixou passar. Mas Marina sentiu o olhar dele em suas costas enquanto descia as escadas. Era um olhar pesado, carregado de algo que ela não conseguia nomear. No final da tarde, quando Marina estava terminando de organizar a despensa, Beatriz apareceu com Laura no colo. A bebê estava irritada, se recusando a tomar a mamadeira, chorando sem parar. Beatriz estava visivelmente exausta. Marina, você pode tentar? Ela não quer comer e eu já não sei mais o que fazer. Marina limpou as mãos e pegou a bebê no colo. Laura continuou chorando por alguns segundos, mas aos poucos foi se acalmando. Marina começou a embalar, cantarolando baixinho a mesma canção de ninar que cantava para Júlia. E, surpreendentemente, Laura começou a aceitar a mamadeira. Beatriz observou a cena, com uma mistura de gratidão e tristeza. Você tem um dom, Marina. Laura se acalma com você de um jeito que não acontece com mais ninguém, nem comigo, nem com Henrique. Marina não sabia o que dizer. Apenas continuou embalando a bebê, sentindo o peso pequenino em seus braços, o calor do corpinho, a confiança absoluta que apenas crianças pequenas conseguem ter. E pensou em Júlia, que também precisava dela, mas que tinha que dividir sua mãe com aquela outra criança. Dona Beatriz, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha que o Dr. Henrique vai conseguir cuidar da Laura? Digo de verdade, não só prover, mas estar presente. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para o jardim vazio lá fora. Eu não sei, Marina. Eu realmente não sei. Henrique está tão perdido, tão preso na própria dor que não consegue ver a filha que está bem na frente dele. E eu estou cansada, velha demais para criar uma criança. Mas alguém precisa fazer isso. Alguém precisa estar presente na vida dessa menina. E se esse alguém não puder ser da família? Beatriz olhou para Marina com uma expressão que era difícil de interpretar. O que você quer dizer? Marina hesitou, sentindo que estava pisando em terreno perigoso. Nada. Desculpe. Falei demais. Não, Marina. Diga o que estava pensando. Marina respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Eu só acho que às vezes as pessoas que cuidam não são as que têm o sangue. São as que estão presentes. As que escolhem ficar mesmo quando é difícil. Beatriz olhou para Marina por um longo momento e algo passou entre elas. Um entendimento silencioso, uma verdade não dita. Beatriz assentiu devagar. Você é sábia, Marina. Mais sábia do que muita gente com diploma pendurado na parede. Marina terminou de dar a mamadeira para Laura e a colocou no berço. A bebê estava sonolenta, finalmente tranquila. Quando Marina voltou para a cozinha, encontrou Henrique ali, mexendo em uma gaveta procurando algo. Posso ajudar, Dr. Henrique? Ele se virou, parecendo um pouco perdido. Estou procurando aspirina. Estou com uma dor de cabeça terrível. Marina abriu o armário correto e pegou a caixa de remédios, entregando a ele. Henrique pegou 2 comprimidos e os engoliu com água. Ficaram ali parados por alguns segundos, um silêncio estranho preenchendo o espaço entre eles. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem filhos? Tenho uma filha, Júlia. Ela tem 5 anos. E o pai dela? Marina sentiu o desconforto da pergunta, mas respondeu com honestidade. Ele foi embora quando ela nasceu. Nunca quis saber dela. Henrique assentiu como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava sobre a vida. Deve ser difícil criar uma criança sozinha. É. Mas a gente faz o que precisa fazer, né? Pelos nossos filhos. Henrique olhou para ela com uma intensidade que Marina nunca havia visto antes. E se você não souber como?
E se você tiver medo de falhar? Marina pensou na pergunta. Pensou em todas as noites em que havia ficado acordada, preocupada com contas, com comida, com o futuro de Júlia. Pensou em todos os medos que ela carregava sozinha. Todo mundo tem medo de falhar, Dr. Henrique, mas a gente não pode deixar o medo ganhar, porque as crianças precisam da gente. Elas não entendem nossos medos. Elas só sabem que precisam de amor, de presença, de alguém que não desista delas. Henrique ficou em silêncio, processando as palavras dela. E então, pela primeira vez desde que Marina o conhecia, ele pareceu realmente ouvi-la. Não como uma funcionária dando uma resposta automática, mas como uma pessoa dizendo algo que ele precisava ouvir. Obrigado, Marina. Ele saiu da cozinha antes que ela pudesse responder. Marina ficou ali parada, o coração batendo mais rápido do que deveria, sentindo que algo importante havia acabado de acontecer, mesmo que ela não soubesse exatamente o que. Naquela noite, quando Marina estava prestes a ir embora, Beatriz a chamou na sala. Havia um envelope em suas mãos. Marina, eu sei que estamos atrasados com o seu pagamento. Aqui está o que devemos, mais um extra. Você tem sido muito mais do que uma funcionária para esta casa. Você tem sido uma bênção. Marina pegou o envelope com as mãos trêmulas. Quando abriu e viu a quantia, seus olhos se encheram de lágrimas. Era mais do que ela ganhava normalmente. Era o suficiente para pagar as contas atrasadas, para comprar remédios para Júlia que ela vinha adiando, para finalmente respirar um pouco. Dona Beatriz, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, você merece. E mais do que isso, você importa. Para mim, para a Laura. E eu sei que você tem sua própria filha esperando por você. Por isso, quero fazer uma proposta. Marina olhou para ela confusa. A partir de agora, você pode trazer sua filha para cá durante o dia. Ela pode ficar brincando no quarto de brinquedos que montamos para a Laura. Não faz sentido você pagar alguém para cuidar dela quando ela pode estar aqui segura enquanto você trabalha. O que você acha? Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Era mais do que ela podia ter esperado. Era uma generosidade que ela não sabia que existia. Eu não sei como agradecer. Apenas continue fazendo o que você faz, cuidando desta casa, cuidando de Laura e, de certa forma, cuidando de todos nós. Marina saiu da mansão naquela noite com o coração mais leve do que havia estado em meses. Quando chegou em casa e contou a Júlia que ela poderia ir com a mamãe para o trabalho, a partir de segunda-feira a menina pulou de alegria. Sério, mãe, eu vou. Ver onde você trabalha? Vai sim, meu amor. E vai ter brinquedos e um jardim grande e uma bebezinha para você fazer companhia. Júlia abraçou Marina com força e elas ficaram assim por um longo momento, mãe e filha, segurando uma a outra como âncoras em meio à tempestade da vida. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou à mansão com Júlia pela mão. A menina estava encantada com o tamanho da casa, com os jardins, com tudo. Beatriz recebeu as duas com um sorriso genuíno e mostrou a Júlia o quarto de brinquedos. A menina ficou maravilhada. Enquanto Júlia brincava, Marina começou seus afazeres. Mas tudo parecia mais leve agora. Saber que sua filha estava ali, segura, feliz, mudava tudo. Ela trabalhava cantarolando baixinho, pela primeira vez em muito tempo, sentindo algo parecido com esperança. Henrique apareceu na hora do almoço, algo incomum para ele. Ele geralmente ficava no escritório até tarde, mas hoje ele estava ali, e quando viu Júlia brincando na sala com alguns brinquedos da Laura, ele parou. Quem é essa? É a minha filha, Júlia, Dr. Henrique. Dona Beatriz permitiu que ela ficasse aqui durante o dia. Henrique assentiu, mas ficou observando a menina por alguns segundos. Júlia brincava animada, criando histórias com os bonecos, completamente imersa em seu mundo imaginário. E havia algo naquela cena, naquela pureza infantil, que tocou Henrique de uma forma que ele não esperava. Ela é bonita. Parece com você. Marina sorriu, o coração aquecendo com o elogio. Obrigada. Henrique continuou ali parado, observando. E então, para surpresa de Marina, ele se sentou no chão ao lado de Júlia. A menina olhou para ele com curiosidade. Você quer brincar comigo? Henrique hesitou, mas assentiu.
E ali, no chão da sala, um homem de terno e uma menina de 5 anos começaram a brincar juntos. Marina observou a cena com lágrimas nos olhos, percebendo que aquilo era mais do que ela podia ter imaginado. Era um passo, pequeno, mas importante. Um passo em direção à cura. Beatriz apareceu e viu a cena. Ela olhou para Marina e as duas trocaram um olhar de entendimento. Algo estava mudando naquela casa. Lentamente, como um amanhecer que começa imperceptível, mas que aos poucos ilumina tudo, a luz estava voltando. Quando Laura acordou do cochilo da tarde, Henrique ainda estava na sala. Beatriz trouxe a bebê e, pela primeira vez em meses, ofereceu-a ao filho sem dizer nada. Henrique hesitou, o medo visível em seus olhos, mas então ele olhou para Júlia, que sorria para ele, e algo nele se abriu. Ele estendeu os braços e pegou a filha. Laura o olhou com aqueles olhos grandes e curiosos, sem entender por que aquele homem estava tão nervoso. Henrique a segurou com cuidado, como se ela fosse de vidro, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Desculpa, minha pequena. Desculpa por não ter estado aqui. Laura não entendia as palavras, mas sentia a emoção. E, surpreendentemente, ela não chorou. Apenas ficou olhando para o pai como se estivesse conhecendo-o pela primeira vez. Marina observou tudo em silêncio, o coração apertado de emoção. Ela havia ajudado a construir aquilo, sem saber, sem planejar, apenas sendo quem ela era, apenas fazendo o que achava certo. Ela havia sido a ponte que aquela família precisava para se reconectar. E enquanto observava Henrique segurando a filha pela primeira vez em meses, enquanto via Beatriz chorando de alívio, enquanto sentia Júlia puxar sua mão pedindo para brincar mais, Marina entendeu algo profundo sobre a vida. Às vezes a grandeza não está nos grandes gestos, está nos pequenos atos de coragem, está em escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Está em oferecer bondade quando o mundo pede dureza. Está em construir pontes onde outros veem apenas abismos. E naquele momento, naquela sala, com a luz da tarde entrando pelas janelas e iluminando aquela família que aos poucos se reconstruía, Marina soube que estava exatamente onde deveria estar, mesmo que fosse apenas por aquele momento. Mesmo que amanhã tudo pudesse mudar. Por agora, era suficiente. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda para a mansão dos Albuquerque. A casa, que antes parecia um mausoléu silencioso, agora ecoava com vozes infantis, risadas de Júlia e até mesmo alguns balbucios da pequena Laura. Henrique começou a chegar mais cedo do trabalho, não todos os dias, mas com uma frequência que surpreendia a todos, especialmente Beatriz, que observava o filho renascer aos poucos. Marina continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia algo diferente no ar. Os olhares entre ela e Henrique haviam se tornado mais frequentes, mais demorados, carregados de um significado que nenhum dos dois ousava nomear. Eram apenas segundos, momentos roubados em meio à rotina, mas suficientes para fazer o coração de Marina bater, descompassado sempre que ele aparecia. Uma manhã de quinta-feira, enquanto Marina preparava o café na cozinha e Júlia brincava no jardim com Laura no colo de Beatriz, a campainha tocou. Marina foi atender e se deparou novamente com Luciana Ferreira, desta vez vestindo um conjunto ainda mais elegante. Os cabelos loiros caindo em ondas perfeitas sobre os ombros, a maquiagem impecável destacando os olhos verdes calculistas. "Bom dia! O Henrique está?" Marina sentiu um aperto no peito que não deveria sentir. Afinal, não era nada dela o que Henrique fazia ou deixava de fazer. Mas ainda assim, havia algo naquela mulher que a incomodava profundamente. "O Dr. Henrique está no escritório, mas acho que ele está em uma ligação importante." Luciana entrou sem esperar convite, os saltos altos ressoando no piso de mármore. "Tudo bem, eu espero. Pode avisá-lo que estou aqui, por favor?" Marina subiu as escadas e bateu na porta do escritório. Henrique abriu, os óculos de leitura pendurados na gola da camisa, a gravata afrouxada. Ele parecia cansado, mas era um cansaço diferente do que Marina via meses atrás.
Era o cansaço de quem está trabalhando, não o de quem está apenas sobrevivendo. Doutor Henrique, a dona Luciana está aqui. Ela quer falar com o senhor. O rosto de Henrique se fechou imediatamente. Luciana? O que ela quer agora? Não sei. Ela só disse que quer falar com o senhor. Henrique suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Tá bom, deixa ela subir. Marina desceu e avisou Luciana, que subiu as escadas com um sorriso confiante. Marina voltou para a cozinha, mas não conseguiu evitar que sua mente ficasse imaginando o que aquela mulher queria com Henrique. Tentou se concentrar em lavar a louça, mas seus pensamentos continuavam voltando para o escritório, no andar de cima. Meia hora depois, Luciana desceu as escadas com uma expressão satisfeita. Ela passou pela cozinha e viu Marina ali. Ah, você ainda está aqui. Diga à dona Beatriz que o Henrique confirmou presença no jantar beneficente. Será no próximo sábado, às 20h. É importante que todos estejam bem apresentáveis. É um evento de gala. Marina apenas assentiu, sentindo a condescendência no tom de Luciana. A mulher saiu pela porta da frente, deixando um rastro de perfume caro pelo caminho. Marina respirou fundo, tentando controlar a irritação que sentia. Beatriz entrou na cozinha com Laura, no colo, Júlia a seguindo de perto. Quem era? Luciana Ferreira. Ela disse que o Dr. Henrique confirmou presença no jantar beneficente no sábado. Beatriz franziu a testa. Jantar beneficente? Henrique não me falou nada sobre isso. Ela disse que é importante que todos estejam bem apresentáveis. Beatriz deu um sorriso irônico. Claro que disse. Luciana sempre foi obcecada por aparências. E agora que Henrique está começando a sair do buraco, ela vai intensificar os esforços para fisgar ele. Eu conheço o tipo. Marina sentiu uma pontada de algo que se parecia perigosamente com ciúmes, mas tentou ignorar. Não era dar conta dela. Ela era apenas a funcionária. Mas por que então a ideia de Henrique com Luciana a incomodava tanto? O sábado chegou rápido demais. Beatriz passou a semana organizando os preparativos, escolhendo vestidos, marcando o cabeleireiro, manicure, tudo para garantir que a família Albuquerque estivesse impecável no evento. Marina ajudava em tudo, passando roupas, organizando acessórios, cuidando de Laura enquanto Beatriz se arrumava. Júlia ficou encantada ao ver Beatriz com o vestido de gala, um longo vestido azul marinho que a fazia parecer uma rainha. Laura bateu palmas animada, e até Marina não pode deixar de admirar a elegância da senhora. Quando Henrique desceu as escadas, Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele estava de smoking preto, impecavelmente ajustado, o cabelo penteado para trás, a barba aparada com perfeição. Ele estava irreconhecível, tão diferente do homem descuidado e quebrado que ela conhecera meses atrás. Ele estava deslumbrante. Os olhos dele se cruzaram por um segundo e Marina viu algo passar pelo rosto de Henrique. Algo que fez seu coração disparar. Mas foi apenas um segundo. Logo ele desviou o olhar e se voltou para a mãe. Você está linda, mãe. E você está muito bem, meu filho. Camila ficaria orgulhosa de te ver assim. O nome de Camila ainda causava um silêncio desconfortável, mas Henrique apenas assentiu, engolindo a emoção. Ele se aproximou de Laura, que estava no colo de Marina, e beijou a testa da filha. Seja boazinha para a Marina, tá bom, pequena? Laura deu um sorriso desdentado, e Henrique sorriu de volta. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso que aquecia o coração de todos que testemunhavam. A limusine chegou, e Beatriz e Henrique partiram. Marina ficou na mansão com as duas meninas, sentindo um vazio estranho. Ela deu banho em Laura, brincou, com Júlia preparou o jantar simples para as 3. Mas sua mente continuava voltando para Henrique, imaginando-o naquele evento, cercado de pessoas elegantes, conversando com Luciana, talvez até sorrindo para ela. Marina se repreendeu pelos pensamentos. Ela não tinha direito de sentir nada disso. Henrique era seu patrão, um homem de outro mundo, um mundo ao qual ela nunca pertenceria, mas o coração não entendia de lógica, e quanto mais ela tentava ignorar o que sentia, mais forte aquilo se tornava.
Era quase meia-noite quando Marina ouviu o barulho do carro chegando. Ela estava na sala, lendo um livro emprestado da biblioteca da mansão, enquanto Júlia e Laura dormiam no quarto de brinquedos. A porta se abriu e Beatriz entrou, parecendo exausta, mas satisfeita. Marina, querida, você ainda está acordada? Não precisava ter esperado. Estava só terminando de ler. Como foi o evento? Beatriz suspirou, tirando os sapatos de salto alto com um gemido de alívio. Cansativo, cheio de gente falsa fazendo promessas vazias. Mas foi importante para os negócios da família. Henrique se saiu bem. Conversou com vários parceiros, fechou alguns acordos. Ele está voltando a ser o homem que era. E a dona Luciana? O rosto de Beatriz se fechou. Aquela mulher não deixou Henrique em paz a noite inteira, grudada nele como uma lapa, falando, rindo alto, tocando o braço dele a cada oportunidade. Foi constrangedor. E ele? Beatriz deu um sorriso cansado. Henrique foi educado, como sempre. Mas eu conheço meu filho. Ele estava desconfortável. Luciana não é o tipo de mulher que ele admira. Ela é bonita, rica, influente, mas falta substância. Falta verdade. Marina assentiu, sentindo um alívio que não deveria sentir. Beatriz olhou para ela com uma expressão pensativa. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Beatriz. Você já foi apaixonada? Marina sentiu o rosto esquentar. A pergunta a pegou de surpresa. Já, uma vez. Pelo pai da Júlia. Mas foi há muito tempo. E o que aconteceu? Marina deu um sorriso triste. Eu era jovem, ingênua. Achei que ele me amava. Mas quando descobriu que eu estava grávida, ele foi embora. Nunca mais olhei para trás. Beatriz assentiu como se aquilo confirmasse algo que ela já suspeitava. O amor é complicado, Marina. Às vezes a gente se apaixona pelas pessoas erradas. Às vezes a gente ignora as pessoas certas porque elas não se encaixam no que a gente imaginou. Vida tem uma forma estranha de nos surpreender. Marina não sabia o que dizer. Havia algo no tom de Beatriz que sugeria que ela estava falando sobre mais do que apenas o passado de Marina. Mas antes que pudesse perguntar, Henrique entrou pela porta. Ele parecia cansado, os olhos pesados. Mas quando viu Marina ali, algo em sua expressão mudou. Ele parou, os olhos fixos nela por um momento que pareceu durar uma eternidade. Marina. Você ainda está aqui. Estava só esperando a dona Beatriz voltar. Já vou buscar a Júlia e ir embora. Não precisa ter pressa. É tarde. Perigoso você andar na rua a essa hora. Por que você não dorme aqui hoje? Tenho o quarto de hóspedes. Você e Júlia podem ficar. Marina olhou para Beatriz, que assentiu em concordância. Henrique está certo. É tarde demais para você sair. Fique aqui. Amanhã é domingo. Você pode descansar. Marina hesitou, mas a oferta era tentadora. Ela estava cansada, e a ideia de não precisar pegar ônibus tarde da noite era um alívio. Obrigada. Aceito. Beatriz subiu para o quarto, deixando Marina e Henrique sozinhos na sala. O silêncio entre eles era carregado, denso. Henrique afrouxou a gravata, tirando o paletó do smoking. Como foi com a Laura? Ela deu trabalho? Não, ela foi um anjo, dormiu direitinho. E sua filha? Júlia está ótima, ela adora brincar com Laura. Henrique sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu percebi. Júlia é uma menina especial. Você fez um bom trabalho criando ela sozinha. Marina sentiu o coração apertar. Eu faço o que posso. Henrique deu um passo em direção a ela, e Marina sentiu a proximidade como uma onda de calor. Marina, eu queria te agradecer por tudo o que você tem feito por esta casa. Por mim, por minha mãe, por Laura. Você devolveu vida a este lugar. Não sei se consegui expressar isso antes, mas obrigado. Marina olhou para ele, e naquele momento viu além do patrão, além do homem rico, além da barreira social que os separava. Viu um homem vulnerável, tentando encontrar seu caminho, tentando ser melhor. Não precisa agradecer, Dr. Henrique. Eu só fiz o que era certo. Mas muita gente não faria. Muita gente só faria o mínimo necessário. Mas você se importa, de verdade. E isso faz toda a diferença. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro.
E Marina sentiu algo se mover dentro dela. Algo perigoso, algo proibido, algo que ela sabia que não poderia permitir. Mas estava lá, pulsando entre eles como uma corrente elétrica invisível. Henrique pareceu perceber também, porque deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Bem, é tarde. Você deve estar cansada. O quarto de hóspedes está no segundo andar, terceira porta à direita. Tem toalhas no armário e tudo o que você precisar. Obrigada. Boa noite, Marina. Boa noite, Dr. Henrique. Ele subiu as escadas e Marina ficou ali parada, o coração ainda acelerado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Sabia que o que estava sentindo era impossível, imprudente, potencialmente destrutivo. Mas estava lá. E ignorar não faria desaparecer. Marina foi até o quarto de brinquedos, pegou Júlia e Laura com cuidado sem acordá-las e as levou para o quarto de hóspedes. Era um cômodo espaçoso com uma cama king size, móveis de madeira nobre, cortinas de seda. Um quarto que provavelmente valia mais do que tudo o que Marina possuía no mundo. Ela deitou as meninas na cama, cobrindo-as com cuidado, e ficou observando-as dormir. Júlia e Laura lado a lado, tão diferentes em suas origens, mas tão iguais em sua inocência. E Marina se perguntou o que o futuro guardava para todas elas. No domingo de manhã, Marina acordou com o cheiro de café. Desceu as escadas e encontrou Henrique na cozinha tentando preparar o café da manhã. Ele estava de calça de moletom e camiseta, os cabelos bagunçados, e havia algo tão doméstico naquela cena que fez Marina sorrir. Bom dia, você está cozinhando? Henrique se virou, um pouco envergonhado. Tentando. Achei que seria uma boa ideia dar um descanso para você. Mas, aparentemente eu não sei nem fazer ovos mexidos sem queimar. Marina riu, uma risada genuína que surpreendeu os dois. Deixa que eu ajudo. Eles trabalharam lado a lado na cozinha, e Marina ensinou Henrique os truques básicos de cozinha. Havia algo intimista naquilo, algo que transcendia a relação patrão-empregada. Era apenas duas pessoas compartilhando um momento simples, mas significativo. Quando Beatriz desceu, encontrou os dois rindo na cozinha, e um sorriso compreensivo cruzou seu rosto. Ela sabia o que estava acontecendo, mesmo que os próprios envolvidos ainda estivessem negando. O café da manhã foi agradável. Júlia acordou animada, Laura balbuciava, feliz no cadeirão, e pela primeira vez em muito tempo, aquela casa parecia realmente um lar. Não uma mansão vazia e fria, mas um lugar onde pessoas se importavam umas com as outras. Depois do café, Henrique sugeriu que todos fossem ao parque. Era um dia bonito, ensolarado, e ele queria passar tempo com Laura fora da casa. Marina tentou recusar, dizendo que não queria atrapalhar o momento em família, mas Beatriz insistiu. Você faz parte desta família, Marina. Não de forma oficial, mas de todas as formas que importam. Venha conosco. Eles foram ao Parque Ibirapuera, o maior parque de São Paulo. Henrique empurrava o carrinho de Laura enquanto Júlia corria à frente, encantada com os patos no lago. Beatriz caminhava ao lado de Marina e elas conversavam sobre coisas simples, cotidianas, como duas amigas fariam. Marina observava Henrique com Laura e sentia o coração apertar. Ele estava tentando, realmente tentando ser um bom pai, e havia algo tão bonito naquilo, tão esperançoso, que Marina não conseguia desviar o olhar. Foi quando Júlia tropeçou e caiu, ralando o joelho. Ela começou a chorar, e Marina correu para socorrê-la. Mas Henrique chegou primeiro. Ele se ajoelhou ao lado de Júlia, limpando o joelho com cuidado, falando com ela em voz suave, distraindo-a da dor com histórias bobas que a fizeram rir entre as lágrimas. Marina observou a cena com lágrimas nos olhos. Ninguém nunca havia cuidado da sua filha daquela forma. Ninguém além dela mesma. E ver Henrique ali tratando Júlia com tanta delicadeza tocou algo profundo em seu coração. Quando voltaram para casa, já era final da tarde. Beatriz estava cansada e foi descansar. As meninas estavam dormindo após o dia cheio. Marina e Henrique ficaram na sala, um silêncio confortável entre eles. Marina, posso te fazer uma pergunta?
Pode. Por que você nunca tentou construir uma nova vida? Conhecer alguém, casar, dar um pai para Júlia? Marina pensou na resposta por um longo momento. Porque eu aprendi que é melhor estar sozinha do que com a pessoa errada. E porque minha prioridade sempre foi Júlia. Garantir que ela tivesse tudo o que eu não tive. Não sobrou espaço para mais nada. E se sobrasse? Você conseguiria confiar em alguém novamente? Marina olhou para Henrique e havia algo em seus olhos que a fez sentir vulnerável de uma forma que não sentia há anos. Eu não sei. Talvez. Se fosse a pessoa certa. Se fosse alguém que valesse o risco. Henrique segurou o olhar dela por um longo momento e Marina viu naqueles olhos escuros algo que a assustou e a atraiu ao mesmo tempo. Era desejo, sim, mas era mais do que isso. Era conexão, era entendimento. Era o reconhecimento de duas almas que se encontraram no momento certo, mesmo que todas as circunstâncias apontassem que era o momento errado. Marina. A voz dele saiu rouca, carregada de emoção. Ele se aproximou e Marina sentiu o coração disparar. Ela sabia que deveria se afastar, que deveria manter a distância, que aquilo era perigoso. Mas seu corpo não obedecia à sua razão. Henrique levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Marina fechou os olhos, se permitindo sentir aquele toque por apenas um segundo. Mas então, a realidade voltou com força. A campainha tocou, quebrando o momento. Henrique se afastou rapidamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Marina respirou fundo, tentando controlar os batimentos acelerados do coração. Henrique foi atender a porta e Marina ouviu uma voz feminina. Luciana. Claro, era sempre Luciana, aparecendo nos momentos mais inoportunos. Marina se levantou e foi para a cozinha, querendo distância daquela mulher e de tudo o que ela representava. Mas não pode deixar de ouvir a conversa que se desenrolava na sala. Henrique, querido, vim ver como você está. Ontem você saiu tão cedo do evento. Fiquei preocupada. Estou bem, Luciana, só estava cansado. Você trabalha demais. Precisa relaxar um pouco. Por que não jantamos juntos amanhã? Só nós dois. Podemos conversar sobre os novos negócios que surgiram à Amy. Luciana, eu agradeço, mas não acho uma boa ideia. Por que não? Somos amigos há anos. E eu sei que Camila gostaria que você seguisse em frente, que você se permitisse ser feliz novamente. Marina sentiu uma raiva queimar dentro dela ao ouvir Luciana usar o nome de Camila daquela forma, como se ela tivesse o direito de falar sobre o que Camila gostaria ou não. Henrique, pelo tom de voz, também estava irritado. Você não sabe o que Camila gostaria, Luciana, e eu não preciso de ninguém me dizendo como seguir em frente. Eu vou no meu tempo, do meu jeito. Claro, querido, desculpe, eu só queria ajudar. Marina ouviu os passos de Luciana se afastando e a porta se fechando. Ela voltou para a sala e viu Henrique ali parado, visivelmente frustrado. Desculpe que você teve que ouvir isso. Não tem problema. Henrique olhou para ela com uma intensidade que a fez tremer. Marina, sobre o que aconteceu antes, não precisa explicar. Foi só um momento. Não significou nada. Mesmo dizendo aquilo, Marina sabia que estava mentindo. Havia significado tudo. E pelo olhar de Henrique, ele também sabia. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, Beatriz apareceu com Laura no colo. A bebê estava chorando, com febre. A realidade voltou com força e todos correram para cuidar da criança, deixando aquele momento inacabado pairando no ar como uma promessa ou uma ameaça, dependendo de como se olhasse. A febre de Laura persistiu durante toda a noite de domingo. Marina ficou acordada, ajudando Beatriz a cuidar da bebê, aplicando compressas frias, oferecendo água, cantando baixinho para acalmá-la. Henrique também não dormiu, ficando no corredor perto do quarto, entrando a cada hora para verificar como a filha estava. Era a primeira vez que ele realmente assumia o papel de pai, e Marina via nele uma mistura de medo e determinação que tocava seu coração. Na segunda-feira de manhã, a febre havia baixado, mas Laura ainda estava frágil. O pediatra foi chamado e diagnosticou uma virose simples, nada grave, mas que exigia cuidados.
Marina assumiu a responsabilidade de ficar com a bebê durante o dia, enquanto Beatriz descansava e Henrique ia ao escritório, embora relutante. Antes de sair, Henrique se aproximou de Marina, que estava embalando Laura no colo. Obrigado por cuidar dela. Eu sei que vai além do seu trabalho. Marina olhou para ele e havia algo diferente em seus olhos. Uma suavidade, uma abertura que não estava lá antes. Eu me importo com ela. De verdade. Eu sei. E isso significa mais do que você imagina. Os olhos dele se encontraram. E novamente aquela corrente elétrica passou entre eles. Mas desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Foi Júlia quem quebrou o momento, entrando na sala, pulando. Mãe, a Laura vai ficar boa? Vai sim, meu amor. Ela só precisa de bastante carinho. Henrique se ajoelhou na altura de Júlia, sorrindo para a menina. E você vai ajudar a cuidar dela, né? Você é uma ótima assistente. Júlia sorriu, radiante com um elogio. Vou sim. Eu sou a melhor assistente do mundo. Henrique riu. E Marina sentiu o coração apertar. Ver aquele homem que meses atrás estava completamente quebrado, agora rindo com sua filha, era algo que ela nunca imaginaria presenciar. Durante a semana seguinte, a rotina da casa encontrou um novo ritmo. Laura se recuperou completamente. Henrique começou a sair do trabalho mais cedo para passar tempo com a filha, e Júlia se tornou parte inseparável daquela família improvisada. Mas a tensão entre Marina e Henrique crescia a cada dia. Olhares roubados, proximidade acidental na cozinha, conversas que se estendiam além do necessário. Tudo conspirava para aproximá-los, mesmo que ambos lutassem contra isso. Foi numa quinta-feira, à noite, que tudo mudou. Beatriz havia saído para um jantar com amigas antigas, algo que Marina e Henrique insistiram que ela fizesse para descansar um pouco. As meninas estavam dormindo e Marina estava na cozinha preparando chá quando Henrique apareceu. Não consegue dormir. Marina se virou assustada. Henrique estava de calça de pijama e camiseta, os cabelos bagunçados, os olhos cansados, mas alerta. Só estava preparando um chá. Quer um pouco? Quero. Eles se sentaram à mesa da cozinha, cada um com sua xícara, o silêncio entre eles carregado de coisas não ditas. Foi Henrique quem finalmente quebrou de silêncio. Marina, precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Marina sentiu o coração disparar. Doutor Henrique, eu não sei do que você está falando. Não faz isso. Não finge que não sente. Eu sei que você sente porque eu também sinto. E está me deixando louco tentar ignorar isso. Marina olhou para ele e viu vulnerabilidade crua em seus olhos. Henrique, eu sou sua funcionária. Você é meu patrão. Isso não pode acontecer. Não deve acontecer. Por quê? Porque a sociedade diz que não pode. Porque as pessoas vão falar. Eu me importo muito mais com o que eu sinto do que com o que os outros vão pensar. E eu me importo com minha filha, com meu emprego, com minha sobrevivência. Eu não posso me dar ao luxo de me apaixonar por você, Henrique, mesmo que eu queira. As palavras saíram antes que Marina pudesse segurá-las. Ela havia confessado sem querer o que vinha tentando negar para si mesma há semanas. Henrique se levantou da cadeira e se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado dela. E se eu disser que também estou me apaixonando por você? Que toda vez que eu olho para você eu vejo tudo o que achei que tinha perdido? Você me devolveu a vontade de viver, Marina, não apenas por cuidar de Laura ou da minha mãe, mas por ser quem você é, verdadeira, corajosa, gentil, tudo o que importa de verdade. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Henrique, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Você é de um mundo, eu sou de outro. Isso nunca vai funcionar. Quem disse que não? Quem escreveu essa regra? Por que não podemos criar nossas próprias regras? Porque eu tenho medo. Medo de acreditar, medo de me entregar, medo de ser destruída quando você perceber que não sou suficiente. Henrique pegou o rosto de Marina entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. E então ele a beijou. Um beijo suave, hesitante no começo, mas que logo se aprofundou.
carregado de toda a tensão acumulada nas semanas anteriores. Marina se entregou ao beijo, permitindo-se sentir, permitindo-se acreditar, mesmo que apenas por aquele momento, que talvez fosse possível. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Marina colocou a mão no peito, sentindo o coração batendo descompassado. Isso não muda nada. Ainda somos impossíveis. Então vamos ser impossíveis juntos. Marina riu entre as lágrimas e Henrique a abraçou. Ficaram assim por longos minutos, apenas abraçados na cozinha, o mundo lá fora esquecido. Mas a realidade sempre tem uma forma de se impor. Na sexta-feira de manhã, quando Marina chegou para trabalhar, encontrou Luciana já na sala, conversando com Beatriz. Pelo tom da conversa, estava claro que Luciana viera com um propósito. Beatriz, você precisa entender. Eu só quero o melhor para Henrique. E essa situação não é apropriada. Que situação, Luciana? Luciana olhou para Marina com desprezo mal disfarçado. A funcionária. Está claro que há algo acontecendo entre ela e Henrique. As pessoas estão começando a falar. Marina sentiu o sangue gelar. Como Luciana podia saber? Será que alguém os havia visto ontem à noite? Beatriz se levantou, sua postura régia mesmo em roupão de seda. Luciana, o que acontece nesta casa não é da sua conta. E sugestões sobre quem Henrique deve ou não se relacionar são, no mínimo, presunçosas. Mas, Beatriz, pense na reputação da família. Pense em Laura. Que tipo de exemplo isso dá? O tipo de exemplo que mostra que amor não conhece classes sociais? Que caráter vale mais do que conta bancária? Esse tipo de exemplo? Marina estava atônita. Beatriz estava defendendo-a. Beatriz, que tinha todo o direito de concordar com Luciana, estava do seu lado. Luciana ficou vermelha de raiva. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. Ela saiu batendo a porta e Beatriz se virou para Marina com um sorriso cansado. Essa mulher não desiste nunca. Mas não se preocupe, querida. Ela não tem poder aqui. Dona Beatriz, eu não quero causar problemas para a família. Beatriz se aproximou e pegou as mãos de Marina. Marina, você não é um problema. Você é uma solução. Você trouxe luz de volta para esta casa. E se meu filho está se apaixonando por você, então eu só posso ficar feliz. Porque você é exatamente o tipo de mulher que Camila gostaria que ele encontrasse. Alguém verdadeiro. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Mas as pessoas vão falar. Vão julgar. Deixe que falem. Deixe que julguem. Nós sabemos a verdade. E no final, é só isso que importa. Naquela noite, Henrique voltou do trabalho mais cedo. Ele parecia agitado, nervoso. Pediu para falar com Marina em particular. E eles foram para o jardim, onde a luz do crepúsculo pintava tudo em tons de laranja e rosa. Luciana esteve no meu escritório hoje. Ela fez ameaças, disse que vai espalhar boatos, que vai prejudicar os negócios da família se eu não me afastar de você. Marina sentiu o peito apertar. Então, se afaste. Não vale a pena arriscar tudo por mim. Henrique a puxou para perto, segurando seu rosto entre as mãos. Você não entende? Você vale tudo. Todos os riscos, todos os julgamentos, tudo. Eu passei meses achando que minha vida tinha acabado quando Camila partiu. Mas então você apareceu, quieta, gentil, forte, e me mostrou que ainda havia motivos para viver, que ainda havia beleza no mundo. Eu não vou deixar você ir, não sem lutar. E se a luta destruir você? Então pelo menos eu terei lutado por algo que vale a pena. Marina olhou para aquele homem, para a determinação em seus olhos, e entendeu que ele estava falando sério. Que não era um capricho, não era uma fase. Era real. Tão real quanto o que ela sentia por ele. Henrique se ajoelhou ali no jardim e pegou a mão de Marina. Eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado. Mas eu também sei o que sinto. Marina, eu quero que você faça parte da minha vida, da vida de Laura, de verdade. Não como funcionária, mas como família, como parceira, como a mulher que eu amo. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Henrique, eu também te amo, mas tenho medo. Tanto medo. Eu também. Mas vamos enfrentar esse medo juntos. Eles se beijaram novamente,
sob o céu pintado de cores quentes, e Marina permitiu-se acreditar. Acreditar que talvez, apenas talvez, contos de fada existissem. Que o amor pudesse realmente transcender barreiras. Que ela merecesse ser feliz. Os meses seguintes foram de transição. Henrique e Marina assumiram publicamente o relacionamento, enfrentando olhares curiosos, comentários maldosos e até mesmo algumas perdas de contratos de clientes mais conservadores. Mas a família se manteve unida. Beatriz se tornou a maior defensora do casal, surpreendendo a todos com sua postura progressista. Laura crescia feliz, com Marina se tornando cada vez mais presente em sua vida. E Júlia finalmente tinha uma figura paterna em Henrique que a tratava como filha. Luciana tentou cumprir suas ameaças, espalhando boatos pela alta sociedade paulistana. Mas descobriu que sua influência não era tão grande quanto imaginava. As pessoas que realmente importavam, que realmente conheciam, Henrique, ficaram felizes por vê-lo sorrindo novamente. E quanto aos outros, bem, suas opiniões não faziam diferença. Foi num sábado de manhã, 6 meses depois daquela conversa no jardim, que Henrique reuniu toda a família na sala. Marina estava nervosa, sem entender o que estava acontecendo. Beatriz sorria com cumplicidade, claramente sabendo de algo que Marina não sabia. Henrique se ajoelhou novamente, desta vez com uma caixinha de veludo nas mãos. Marina sentiu o coração disparar. Marina, nesses meses você me mostrou o que é amar de verdade. Não por obrigação, não por conveniência, mas por escolha. Todo dia você escolhe estar aqui, escolhe cuidar de nós, escolhe me amar mesmo com todos os meus defeitos. E eu quero passar o resto da minha vida escolhendo você também. Quer se casar comigo? Marina olhou para a caixinha, para o anel que brilhava ali dentro, para o homem ajoelhado à sua frente, para Beatriz sorrindo com lágrimas nos olhos, para Laura e Júlia batendo palmas animadas sem entender completamente o que estava acontecendo. E Marina entendeu que aquilo era real, que aquela era sua família agora, que ela merecia aquilo. Sim, 1000 vezes sim. Henrique deslizou o anel em seu dedo e a beijou enquanto Beatriz aplaudia e as meninas gritavam de alegria. Era um momento perfeito, imperfeitamente perfeito, cheio de amor genuíno e escolhas corajosas. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia simples, mas elegante no jardim da mansão. Marina usou um vestido branco simples, mas lindo, escolhido com a ajuda de Beatriz. Júlia foi a daminha, espalhando pétalas de rosas pelo caminho. Laura era pequena demais para participar ativamente, mas estava ali, no colo de Beatriz, usando um vestidinho cor-de-rosa e babando feliz em um brinquedo. Luciana não foi convidada, mas mandou um presente mesmo assim. Uma mensagem fria desejando felicidades, mas Henrique e Marina nem se importaram. Aquele dia era sobre eles, sobre o amor que haviam construído, apesar de todos os obstáculos. Na festa que se seguiu, Marina dançou com Henrique sob as luzes do jardim, sentindo-se como uma princesa em um conto de fadas. Mas diferente dos contos de fadas tradicionais, ela não havia sido salva por um príncipe. Ela havia se salvado, havia trabalhado duro, havia sido corajosa, havia escolhido acreditar no amor mesmo quando todos diziam que era impossível. Beatriz se aproximou deles enquanto dançavam, os olhos brilhando de emoção. Camila estaria feliz. Eu sinto isso no meu coração. Ela gostaria de saber que Henrique encontrou o amor novamente e que Laura está sendo criada por alguém que a ama de verdade. Marina abraçou Beatriz, aquela mulher que havia se tornado mais do que uma sogra. Havia se tornado uma mãe, uma amiga, uma aliada. Obrigada por acreditar em mim, Dona Beatriz, por me dar uma chance quando a maioria não daria. Beatriz sorriu, enxugando as lágrimas. Não me agradeça. Você salvou esta família, Marina. Você trouxe luz onde só havia escuridão. Sou eu quem deveria te agradecer. Os meses se transformaram em anos. Marina e Henrique construíram uma vida juntos, cheia de desafios, mas também de alegrias imensuráveis. Júlia cresceu sendo tratada exatamente como Laura, sem distinção, sem preferência. As duas meninas se tornaram irmãs de verdade,
inseparáveis. Marina voltou a estudar, terminando o ensino médio, que havia abandonado quando engravidou de Júlia. Henrique a apoiou em cada passo, cuidando das meninas quando ela precisava estudar, comemorando cada conquista como se fosse dele também. E quando Marina decidiu que queria cursar pedagogia para trabalhar com crianças, Henrique pagou a faculdade sem pestanejar. A mansão, que antes era um mausoléu silencioso, se transformou em um lar cheio de vida. Risadas ecoavam pelos corredores, festas de aniversário enchiam o jardim de crianças, jantares de família se tornaram sagrados. Beatriz se tornou a avó mais presente e amorosa que as meninas podiam pedir, participando ativamente da criação de ambas. E Marina, a mulher que entrou naquela casa como funcionária, invisível aos olhos da sociedade, tornou-se o coração daquela família. Não porque limpava ou cozinhava, mas porque amava, porque escolhia ficar, porque transformava cada dia em uma oportunidade de construir algo bonito. Numa noite de verão, 5 anos depois do casamento, Marina e Henrique estavam sentados no jardim, observando Júlia e Laura, brincando com a nova adição à família. Um cachorro vira-lata que haviam adotado do abrigo. Beatriz estava dentro de casa, preparando o jantar, cantarolando feliz. Você se arrepende de alguma coisa? De ter arriscado tudo por mim? Marina olhou para Henrique, para o homem que havia se tornado seu marido, seu parceiro, seu melhor amigo. Nunca. Nem por um segundo. E você? Henrique a puxou para mais perto, beijando sua testa. Meu único arrependimento é não ter percebido antes o que você significava. Ter desperdiçado meses me afundando na tristeza quando você estava ali, bem na minha frente, tentando me mostrar que ainda havia razões para viver. Marina se aconchegou em seus braços, sentindo a paz profunda que só vem quando sabemos que estamos exatamente onde deveríamos estar. Tudo acontece no tempo certo, Henrique. Nós não estaríamos prontos antes. Precisávamos passar por tudo aquilo para valorizar o que temos agora. Eles ficaram ali em silêncio, observando as meninas, ouvindo Beatriz cantar na cozinha, sentindo a brisa morna da noite paulistana. E Marina entendeu algo profundo sobre a vida, que a felicidade não é algo que encontramos, é algo que construímos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. Ela havia começado como uma mulher invisível, lutando para sobreviver em um mundo que não se importava com sua existência. Mas através do amor, da coragem e da determinação, ela havia se tornado visível. Não porque alguém finalmente a enxergou, mas porque ela escolheu se enxergar. Escolheu acreditar que merecia mais. Escolheu lutar por seu lugar ao sol. E ali, naquele jardim, cercada pela família que havia ajudado a reconstruir, Marina soube que cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dúvida havia valido a pena. Porque a vida, com todas as suas imperfeições e desafios, era bonita, era digna de ser vivida, era digna de ser amada. Henrique apertou sua mão e eles sorriram um para o outro, aquele tipo de sorriso que só 2 pessoas que passaram pelo fogo juntas e sobreviveram conseguem compartilhar. Um sorriso de cumplicidade, de gratidão, de amor profundo e verdadeiro. E enquanto a noite caía suavemente sobre São Paulo, aquela família improvisada, mas perfeita, continuava ali, provando que o amor, quando é verdadeiro, transcende tudo. Classes sociais, julgamentos, medos, dores do passado. O amor vence, sempre vence, porque no final, não importa de onde viemos ou o que passamos. Importa para onde vamos. E Marina estava indo para o único lugar que realmente importava. Para casa, para o lar que ela havia ajudado a construir com suas próprias mãos, com seu próprio coração, com sua própria coragem de acreditar que os finais felizes existem sim, para quem tem a audácia de lutar por eles. E assim, a mulher invisível se tornou inesquecível, não pelas roupas que usava ou pelo dinheiro que tinha, mas pela forma como amava, pela forma como transformava vidas, pela forma como provava todo santo dia que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na conta bancária, está no coração. E Marina tinha o coração mais nobre de todos. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Henrique e toda a família Albuquerque tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de amor, coragem e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Você se identificou com a luta de Marina? Torceu pelo amor dela com Henrique? Ficou emocionado com a transformação da família? Queremos saber tudo. Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo e bonito da alma humana. Histórias que nos fazem acreditar que o amor verdadeiro existe e que todos merecemos ser felizes, independente de onde viemos. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai fazer você rir, chorar e acreditar no poder transformador do amor. Até breve, e obrigado por fazer parte dessa jornada conosco.